pedir, buscar e bater. Esses são os 3 verbos que Jesus usa para falar sobre a mesma coisa: oração, orar. É muito interessante porque essa é a segunda vez que Jesus fala no Sermão da Montanha sobre oração, e isso precisa trazer lições preciosas para nós. Eu espero que a gente consiga isso no vídeo de hoje. Mas a continuação desses textos muitas das vezes pode fazer a gente pensar algumas coisas que a Bíblia não incentiva. Por exemplo, veja só como continua o texto: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta é aberta, ou a porta será aberta. Muitos pegam esse texto isoladamente e faz alguns pensar que só o fato de orar já é condição suficiente para você ter tudo o que quer, ou ter todos os seus pedidos atendidos, como se fosse possível a gente pensar numa oração tão poderosa que Deus fosse obrigado a conceder. Bom, não é assim que funciona. Eu não tenho vídeos sobre isso nesse canal ainda, mas a oração não tem poder. O que tem poder é o Deus a qual nós oramos, e Ele atende aquilo que lhe apraz. Isso é importante. O vídeo de hoje está sobre isso, sobre essa verdade. Há um contexto para esses textos serem colocados aí. No entanto, não é válido você achar que qualquer oração vai ser atendida. Lembra-se de Paulo? Paulo tinha um espinho na carne que eu não sei o que é, mas devia ser um incômodo muito grande. Afinal, ele pediu para que Deus o curasse, o livrasse. Sabe qual foi a resposta de Deus? Não. A devolutiva da oração para Paulo foi: não vou lhe livrar. Paulo pediu para ir pregar em alguns lugares e a resposta da parte de Deus, do Espírito Santo, foi não. Lembra-se de Moisés? Números 20 cita o texto em que Moisés foi proibido de entrar na terra prometida. Deus mandou ele tocar na rocha para sair água para o povo que reclamava, porque o povo que reclama é o povo que Moisés teve que liderar, mas ele bate na rocha, Deus fica irado, Deus fala para ele: você não vai entrar na terra. E Deuteronômio capítulo 3, Moisés tenta mudar a opinião de Deus: por favorzinho, deixa eu entrar. Deus diz igual a nossa mãe. Na versão da nossa mãe, diz assim: não é não, eu já disse que não, e não é não, Moisés. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, não permite ele entrar na terra, afinal Deus já tinha dito que ele não ia entrar, mas permite ele subir no monte para dar uma analisada e ver a terra que ele perdeu por desobediência. Não pôde mais entrar. Você deve se lembrar de várias. A questão é: a oração é uma forma do meu coração se alinhar à vontade do Senhor. É na oração que o meu coração busca força para ser do modo que agrada o Senhor, para amar a sua vontade. Com o assunto de hoje, eu espero que a gente possa entender o contexto anterior para que Jesus possa nos ensinar sobre a oração. Fique comigo no vídeo de hoje, eu espero que te abençoe. Graça e paz, meu querido, eu me chamo Breno Alves, você está no meu canal e aqui a gente tem liberdade para falar de Jesus, falar da palavra do Senhor, estudos, devocionais, tudo isso acontece aqui. Então, se você não é inscrito, se inscreve, como todo mundo pede, né? Deixa o seu like, comentário, compartilha com os seus amigos para que o YouTube entenda que esse conteúdo está abençoando vidas. Amém? Amém. Bora lá. Hoje no vídeo eu quero incluir 3 partes, 3 textos, que poderia ser cada um vídeo, eu quero incluir aqui para a gente tentar entender o que Jesus estava querendo nos dizer. Eu vou ler e vocês acompanhem aí na tela. Mateus 7, do 7 em diante. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe será dado uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe será dado uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Essa será a primeira parte do nosso vídeo. A segunda parte vem nesse trecho. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a ele, porque esta é a lei e os profetas. Terceira parte. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Vocês viram que o vídeo de hoje está carregado de conteúdo abençoador. Comecemos pelo início.
Como eu havia dito, essa é a segunda vez que Jesus fala sobre oração. E qual é a diferença para esse trecho do que a primeira vez que ele fala, onde ele ensina a oração, que não deve ser repetitiva e tudo mais? Ele dá a oração modelo do Pai Nosso. O que muda? Você deve se lembrar que o Sermão da Montanha foi uma pregação corrida, horas ali pregando. Mas na nossa Bíblia, principalmente a Bíblia que nós temos hoje, ela vem dividida por capítulos, por perícopes, trechos, para que a gente possa entender o desenvolvimento. E olhando dessa forma, a gente consegue identificar algumas ênfases em cada parte desse Sermão da Montanha. Deixa eu dar uma clareza para você. De modo geral, o capítulo 5 enfatiza a vinda desse reino de Deus e tudo o que esse reino de Deus implica. Aqui, Jesus vai falar sobre o reino de Deus que chegou e quais são as implicações desse reino. Observa que ele começa já com as bem-aventuranças, como é descrito o perfil do discípulo que pertence a esse reino, como deve ser a conduta desse discípulo, sal, luz. Observe, não só as implicações desse reino na nossa vida, somos discípulos, mas também como esse reino de Deus se relaciona com a lei de Deus. E você vai entender e observar no capítulo 5 que essa ênfase vai ficar muito clara quando Jesus diz assim: eu não vim substituir, eu não vim trocar, pelo contrário, eu vim cumprir, eu sou o cumprimento da lei de Deus. Mas cumprimento de qual lei? Não da interpretação errada que os fariseus aplicavam, mas da correta interpretação. E para isso ele precisa trazer a correta interpretação. É por isso que você vai ver no capítulo 5 aquele joguinho de palavras. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. E o Senhor começa a trazer as implicações que o reino de Deus tem em relação à lei de Deus, sobre adultério e outras coisas mais. No capítulo 6, a ênfase está na paternidade de Deus, em como Deus, sendo o nosso Pai, qual a liberdade que isso nos traz para viver de acordo que agrademos esse nosso Pai. Como deve ser, como devemos usufruir dessa liberdade de ser filho de Deus, pertencente a esse reino e agradar o Senhor desse reino que é o nosso Pai. É aqui no capítulo 6 que Jesus vai ensinar para nós como deve ser a nossa vida diante desse nosso Pai. E ele vai citar várias coisas que deve ser a nossa conduta diante do nosso Pai. Ele vai falar sobre dar esmola, como nós devemos orar, ensina a oração dominical e por aí vai. São todas as coisas que nós devemos fazer diante do nosso Pai, não diante dos outros, não para os outros, mas para o nosso Pai. E agora o capítulo 7, a ênfase está sobre o julgamento de Deus e o impacto que isso causa no modo como vivemos. E não há um problema. Capítulo 6, a ênfase está na Deus como Pai, no capítulo 7, Deus como juiz. Não é um problema o Deus Pai ser também visto como juiz. Pelo contrário, isso nos auxilia na busca da santidade com mais rigor, ciente de que Deus há de nos julgar, ciente de que o nosso Pai nos deu liberdade para vivermos de uma forma que agrade, nos deu condições porque Ele há de nos julgar. Saber que Deus é o nosso juiz influencia a forma como vivemos no mundo, e é por isso que nós temos o vídeo passado, Jesus dizendo: não julgueis de forma hipócrita. Não é um problema julgar, tirar o cisco do olho do outro. É um problema eu tirar o cisco do olho do outro esquecendo que eu também sou alvo de um julgamento, que eu também vou ser julgado. Vivo num mundo onde o Deus que é meu Pai também há de me julgar. Esse é o X da questão. Ou seja, Deus na posição de juiz nos ensina a ter mais rigor quando se trata de lidar com o nosso pecado. Por que que quando um cristão peca, ele sabe a necessidade de se arrepender e ele se arrepende? Porque ele sabe que o Senhor, o seu Deus, o seu Pai também há de lhe julgar. Há de julgar, e Deus julga não como nós, Deus julga as intenções do coração. Deus julga os pensamentos. É por isso que Jesus vai dizer: ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que o Pai também considera pecado e também é julgado como um adúltero, aquele que tem pensamentos impuros pela mulher ou os bens dos outros. Observe que para que esse conceito? É para que a gente entenda que estamos diante de um Deus que julga, um juiz.
Isso deve nos ajudar como um recurso. E agora nós entramos no trecho de hoje. E o trecho do estudo de hoje vem de um contexto anterior, aonde Jesus vai dizer: não julguem como os hipócritas, mas termina, e assista o vídeo se você não assistiu, ele diz assim: não deem aos cães o que é santo, não deem pérolas aos porcos. Meu irmão, qual é a hora certa de parar de evangelizar alguém que rejeita veementemente? Qual é a hora de parar de evangelizar, de corrigir alguém que, como Jesus, vai usar cães e porcos, são exemplos de animais que tinham práticas imundas, sujas? Qual é o momento de parar de dar o evangelho a alguém que só rejeita? Ou veja como isso é difícil. Veja como é difícil julgar alguém como Cristo ensinou, estendendo a mão e não apontando o dedo. E é diante dessa dificuldade de viver esses princípios do reino de Deus é que a continuação vem: peça, busque, bata. Observe que você, ignorando o contexto anterior, faz muita gente pensar que qualquer oração, desde que seja pedida em oração, vai ser atendido, porque o texto está dizendo: todo o que pede recebe, mas não é isso. O contexto anterior traz uma base para que a gente entenda que peça, busque e bata por aquilo que você não consegue executar por força própria. Você não consegue dar testemunho, é difícil para você viver de uma forma como agrada ao Senhor, não tem problema. Traga isso insistentemente diante da oração. Por quê? Porque há uma disposição da parte de Deus em nos ouvir, em dar boas dádivas, força, recurso para que possamos agradar. E como eu posso construir isso para vocês? Quando Jesus diz assim: o pai de vocês sendo mau, se vocês pedirem pães, ele não vai dar pedra. Se vocês pedirem peixe, ele não vai dar cobra. E sendo mau, o pai de vocês não fecha os olhos para as necessidades de vocês. Ele não ignora a disposição de dar boas coisas a vocês. Quem dirá o Pai Celeste? Quem dirá o Senhor Deus? Não dará boas coisas aos que pedirem? O Senhor não vai nos ajudar se nós orarmos com fé, pedindo a Ele recurso para que a gente possa viver no mundo de uma forma que lhe agrade, para que a gente possa viver no mundo onde estender as mãos seja cogitado pelo nosso coração, ao invés de apontar o dedo. Lembre-se do contexto. Será que o Senhor não vai atender a sua oração se a sua oração coincide com a vontade dele para glorificar o nome dele diante da sua vida? Observe que não é qualquer pedido, é aqueles pedidos que compactuam com a vontade do Senhor. Para esses, o Senhor deixa claro, há uma disposição de lhe ouvir e de lhe dar boas coisas. No entanto, agora vem a segunda parte. Assim como em Deus, o seu Pai, e aquele que julga a sua causa, há uma disposição em ouvir, em estar aberto a você e de lhe dar boas coisas. Essa mesma postura deve conter na vida dos seus discípulos. Isso é aonde o caldo começa a engrossar. Ele vai dizer assim: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, a mesma forma que você encontra em Deus essa disposição para lhe ouvir, para lhe entender e para lhe dar recurso para que você possa fazer o que é correto, também haja em você. Se você quer que alguém faça algo com você, faça você com eles. Não trate os outros da maneira como você acha que elas devem ser tratadas. Tratem os outros da maneira que coincide com sua fé em Deus. Tratem os outros da maneira como o Evangelho lhe ensina a tratar. A lei e os profetas se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Trate o próximo, mesmo que ele seja um malfeitor, mas se é alguém que você precisa conviver, trate não como ele merece, mas trate como Deus lhe ensinou, com amor. Dê a ele o que você gostaria de receber dele. Dê respeito, dê amor, dê um braço estendido para ajudar. O que Jesus está dizendo é que os seus discípulos devem dar aos outros o que eles gostariam de receber dos outros. E a pergunta é: isso é fácil ou é difícil? Porque para mim é difícil. Para mim, isso é complicado, porque às vezes eu quero tratar os outros da mesma medida que eles me tratam. Às vezes eu quero falar a verdade para os outros, sabe, magoar da mesma forma que eles me magoam. Às vezes eu quero devolver a pancada na mesma dimensão que eu recebi. Isso é difícil, sim ou não?
mas esse é a performance que o cristão deve ter. E por isso, orem. Ah, Breno, mas isso é muito difícil, isso é muito complicado, eu não consigo ser assim. Por isso, a insistência de Jesus na oração. É a oração o meio pela qual o meu coração é santificado. É através do estudo da palavra e a oração, esses dois meios de graça que o Senhor nos concede para que a santificação continue a ser efetuada na sua vida, meu irmão. E o que é santificação em frases rápidas? É se parecer cada vez mais com Jesus, e é através da oração. Sendo assim, é difícil para você? Ore. Busque, peça, coloque toda a sua fé insistentemente em Jesus, porque Ele vai dar o recurso que você precisa para agradá-lo. Mas não se esqueça, por mais difícil que seja, esse é o caminho. E aí entra a nossa última parte. Jesus vai dizer, entrem pela porta estreita. Quando eu falei para você que você deve tratar o seu inimigo, não da forma como ele merece, mas da forma como Deus quer, como isso soou para você? Não soou estreito? Não soa difícil? Agora, olha a fala de Cristo, é difícil mesmo, é estreito mesmo, é complicado mesmo, mas essa é a porta que conduz ao reino de Deus. Ela é estreita, para você passar você tem que se comprimir, você tem que se humilhar, você tem que render a si mesmo, negar a si mesmo. Negar a si mesmo é encolher diante do Senhor, humilhar-se diante de Deus, porque para passar na porta, há muito de nós que precisa sair, orgulho, várias outras coisas que Deus conhece, que precisam ser postas de lado para que você passe na porta, da qual Cristo mesmo vai descrever como estreita. Do contrário, há uma outra porta, que é larga, que é espaçosa. É muita gente entrando por lá, mas lá não conduz à vida eterna. Lá o princípio não é esse. Não é a palavra do Senhor, não é os caminhos do Senhor. Lá os princípios são outros, assim como o destino também é outro. Aqui há muito a se fazer, muito esforço, muita abnegação, muito negar a si mesmo, arrependimento. Lá é só deixar a vida levar, como diz um cantor aí, só deixar a vida levar. É como se você tivesse que subir um prédio de 5 andares e tem uma escada rolante. Seria difícil uma escada rolante para subir 5 andares, mas pensa comigo, 5 andares e uma escada rolante e a escada normal. A escada rolante é só você entrar no primeiro degrau e você sobe sem esforço nenhum, enquanto que na escada normal você vai ter que subir degrau por degrau. O que Cristo está dizendo é que a salvação, o reino do céu, é como subir pela escada normal, um lance grande de escada. É difícil. Exige de nós. Eu sou gordinho, pode ser que no meio do lance de escada eu precise parar para respirar. Não estou dando conta de subir num só fôlego. Então eu paro, respiro. Assim é na vida com o Senhor. A porta estreita vai exigir que às vezes a gente precise orar, dizendo, Deus, eu não estou conseguindo me encaixar na porta. Deus, eu não estou conseguindo julgar o meu irmão da forma como o Senhor quer, estendendo o braço. Eu sou muito mais disposto a apontar o erro dos outros. Senhor, eu não estou conseguindo discernir, eu não estou conseguindo fazer o que lhe agrada. E por isso, orem. Porque para entrar na porta estreita, o caminho é esse. É encontrar no Senhor o auxílio que nos falta, o recurso que nos falta, porque do contrário, a porta larga conduz para a perdição. Muitos são que entram por ela. O caminho em que a porta é estreita é marcado por santificação, fé em Jesus, negar a si mesmo, morrer por o mundo. Por que estou dizendo isso? Porque é comum que seja um caminho reconhecido por poucos, desejado por poucos. Mas o que Cristo está dizendo é que é melhor entrar no céu acompanhado por poucos do que ir para o inferno na companhia de muitos. A pergunta, qual eu finalizo, é por qual caminho você tem entrado? Qual porta você tem entrado? A larga, a espaçosa, a que não lhe cobra nada, ou a estreita, que exige que você busque na oração condições para poder julgar ao outro como Cristo ensinou, para poder discernir como agradar ao Senhor e viver no mundo do Senhor. Qual é a porta a qual você entrou? Fique com essa pergunta. E aqui a gente finaliza o vídeo de hoje. Não esquece de assistir os demais vídeos no canal. Que Deus abençoe. Obrigado por esse tempo. Fica com Deus. Amém.